Olá pessoal, então vamos para essa parte do nosso módulo 4, dedicado ao segundo arranjo relacionado às técnicas para a identificação dos riscos. Então agora a gente vai comentar as técnicas que são fortemente aplicáveis a essa identificação, mas que possuem um nível médio de necessidade de capacidade técnica e também de recursos. São essas todas que aparecem aí. A Delphi, estudo de perigos e operabilidade, análise de perigos e pontos críticos de controle, técnica estruturada IC, análise de cenários, análise de módulos de falha de efeito, análise de confiabilidade humana e, por fim, a manutenção centrada em confiabilidade. Percebam aí que bastante, praticamente quase 10 técnicas, é a parte mais longa, ok? Desse módulo, então respire fundo, prepare e vamos acelerar a partir de agora. Então, na Delphi, pela visão geral, é essa que aparece para vocês aí. Procedimento para obter um consenso confiável de opiniões de um grupo de especialistas. Lembram que a gente mencionou, até na parte anterior desse módulo, mencionando a questão da técnica do grupo nominal, que é justamente essa mesma perspectiva, só com uma pequena característica. Lá na TGN é presencial e aqui é à distância. Vamos didaticamente fazer essa separação, ok? Uma segunda informação quanto à visão geral, os especialistas expressam suas opiniões de forma individual e anonimamente e passam a ter acesso aos pontos de vista de outros especialistas à medida que o processo vai evoluindo. Atualmente, aí uma observação relevante, é considerado às vezes como uma forma de brainstorming e de grupo nominal, o que não é correto. Então, tecnicamente, a gente só vem reiterar isso. E acho que você já consegue identificar que realmente não possui essa semelhança. Brainstorm é uma outra coisa que quase sempre, como mencionamos, né, é traduzido esdrúxulamente como uma discussão em grupo, que não é muito mais do que isso. Tem a sua formalidade, pode também ser informal, mas tem toda uma necessidade, um conhecimento de facilitação para induzir literalmente a criatividade diante de um cenário inovador. Em relação à TGN também parece ser, mas não é, porque aqui simplesmente estamos mencionando a tentativa de se chegar ao consenso com esse isolamento, ok, de opiniões individuais de especialistas e essa gerada de informação depois entre eles para uma posterior discussão, mas de forma remota, ok, e não presencial como é a TGN. Indo para as características, pode ser aplicada em qualquer estágio do processo de gestão de riscos ou em qualquer fase de um sistema com um ciclo de vida natural. Então, qualquer ciclo de vida relacionado a sistema, assim como em qualquer estágio da gestão de riscos, sempre que um consenso de visões for necessário. Então, percebam que uma das características é a busca e a necessidade de um consenso, em especial técnico. Então, quando eventualmente a sua entidade estiver diante de um contexto que é mais do que necessário ter uma opinião técnica formada, mas, infelizmente, há técnicos que dizem A, há técnicos que dizem B, poxa, vamos chegar num consenso. Quando isso for necessário, você já consegue identificar que algumas técnicas, né? Seja essa que apresentamos agora, Delphi, seja inclusive outras que nem estão explicitamente aqui na ISO 37010, como a gente já mencionou, a TGN. Ok? Voltando para a tela. A seleção de um grupo de especialistas, aí pode ser um ou mais grupos específicos, e que não estejam, obviamente, no mesmo local. Então, essa parte final é a grande característica, o grande diferenciador da Delphi com outras técnicas como a TGN. Desenvolvimento do questionário da primeira rodada. Aplicação do teste de questionários, o envio do questionário aos membros do grupo individualmente, análise das informações da primeira rodada de respostas, que são compiladas, redistribuídas aos membros do grupo, fazendo essa sistemática até que o consenso seja alcançado. Então percebam que essa sistemática de gerar as opiniões e aguardar e consolidar as respostas
é feito de forma à distância, né? Por meio dessa técnica, o que faríamos numa TGN por meio de uma discussão presencial. Mas o que está por detrás é a mesma. Você emite individualmente uma opinião de forma isolada, autônoma. Essas opiniões são consolidadas com várias outras opiniões. Isso é misturado, vamos dizer assim, apresentado a todos. Os técnicos identificam o que acham mais coerente ou não coerente, emitem uma opinião. Dessas respostas se faz uma consolidação, verificando o que mais foi apontado como necessário, como foi apontado como mais relevante. Vamos excluindo as menos não votadas, né, as menos pautadas, e aí, obviamente, que esse ciclo vai se repetindo, necessariamente até se esgotar na alternativa mais apropriada. E aí, obviamente, é quando a gente consegue chegar no tal do consenso. Avançando naquela nossa estrutura, o requisito é um conjunto de opções para as quais o consenso é necessário. Então, há uma necessidade, obviamente, de você estruturar e apresentar essas opções. E essas opções, obviamente, vão ser dadas pelos especialistas. Então, cada um, mais uma vez, emitindo a sua opinião de forma individual e independente. Essa abordagem e esse cenário de cada um expressar individualmente a sua ideia que vai, obviamente, garantir esse conjunto de opções. Como produto, convergência em direção ao consenso sobre o assunto em questão. Então, o maior resultado é justamente quase fumacinha branca, né? Subiu a fumaça, chegamos num consenso, isso vai ser retratado. Então, quase sempre por meio de um enunciado ou, eventualmente, por meio de um relatório. Ok? Observação, para essa técnica, é fundamental o conhecimento sobre a teoria da escolha social. Isso é fundamental. É um tema de economia comportamental e na teoria geral da economia, mas que é super interessante porque, percebam, a intenção é justamente chegar num consenso coletivo baseado em opiniões individuais, porque cada especialista vai ter exarado a sua. Poxa, se existem várias opiniões individuais, como conseguiríamos atingir um consenso coletivo? Olha que interessante. E isso a perspectiva econômica responde. Por isso, da observação, se chama teoria da escolha social. Quem tiver interesse depois, busque se capacitar ou ler artigos relacionados justamente a teoria da escolha social, que tenta nada mais, nada menos do que superar, olha o questionamento provocado na teoria da escolha social. Como efetuar escolhas coletivas levando em conta as escolhas individuais. Nada mais, nada menos do que o que acabamos de retratar nessa técnica. Ou melhor, como agregar as preferências individuais em uma única escolha coletiva de maneira racional e justa. É isso que a teoria da escolha vem a ensinar, vamos dizer assim. Pena que não é alvo da nossa capacitação, aqui é só uma observação para que, eventualmente, quem tiver interesse em aprofundar esse conhecimento, que o faça por meio de pesquisas relacionadas a essa teoria. Quanto aos pontos fortes e fracos, estão aí 3 também, basiquinhos. Como as visões são anônimas, as opiniões impopulares são mais prováveis de serem expressadas. Isso é muito bacana, porque como não vai ter uma exteriorização, inclusive por meio de debates e tal, o que é mais realmente impopular, mais difícil de eventualmente expor no ambiente coletivo, você consegue tranquilamente nessa sistemática. Segunda grande ponto forte, todas as visões têm peso igual, o que evita o problema de personalidades dominantes. Essa, na minha perspectiva, é o grande ponto forte dessa técnica. Assim como também na TGN a gente consegue fazer esse isolamento do famoso perfil dominador. Então percebam que se eventualmente na sua instituição você precisa superar, dentro de um contexto, riscos a serem identificados ou superar literalmente formas de agregar melhor o controle que já eventualmente existe,
e que, infelizmente, entre os participantes existem vários ou alguns perfis dominadores, pense e repense se não seria o caso de utilizar a metodologia Delphi ou eventualmente uma TGN. O último ponto, que não é forte, é fraco, participantes precisam ser capazes de expressar claramente a sua ideia, né, por escrito. E aí, é claro, se você já tem essa dificuldade de se reportar, né, porque na Delphi, como é remoto, você vai ter que escrever, se não consegue descrever direito, fica difícil, né, a compreensão e até a circularização da sua ideia junto aos demais. Beleza? Então, matamos a primeira técnica relacionada, mais uma vez, à identificação de riscos dentro desse arranjo, que é fortemente aplicável e de médio nível de capacidade técnica e de recursos. Avançando, aparece na tela para vocês estudos de perigos e operabilidade, o famoso RASOP. E aí, só para vocês entenderem por quê, né? Mas caramba, estudo de perigos e operabilidade. Muito bem. RASOP, que diabo é isso? Justamente é um acrônimo para Hazard and Operability Study. Ou seja, é a junção aí dessas combinações, obviamente americanizadas, é uma metodologia criada inicialmente por eles, mas que, num resumo, poderíamos colocar esses dois grandes pontos, quer dizer, três, tem mais um. Exame estruturado e sistemático de um produto, processo, procedimento ou sistema existente ou planejado. Inicialmente desenvolvida para analisar sistemas de processo químico, olha que interessante, começou na indústria química, sendo posteriormente estendida para operações complexas como software, como análise crítica de contratos. Olha só, deixei até negritado, porque por mais difícil que possa parecer nesse primeiro momento, sabemos que existem contratos e contratos, e alguns contratos geram realmente a necessidade de uma análise assim pormenorizada, crítica muito forte, e que, por que não utilizarmos essa metodologia, que vocês vão ver que é realmente interessante de ser utilizada. Mais uma informação de natureza, né, de visão geral. Normalmente é realizado no estágio de detalhamento de um determinado projeto, processo, quando um diagrama completo do processo pretendido e já está, obviamente, disponível, já tem pelo menos a famosa boneca, já tem pelo menos aí uma versão preliminar. Porém, enquanto as alterações do projeto ainda sejam praticáveis, ou seja, temos o esboço. Ainda é possível fazermos algumas alterações, porque não está fechado aquele determinado processo, não está fechado aquele determinado projeto. Então, percebo que isso é um requisito altamente relevante. Em falar, obviamente, em requisitos, antes vamos falar das características, aparece na tela para vocês algumas. Estudo e análise crítica. Então, na expressão, inclusive, obviamente, americanizada, é literalmente um estudo e uma análise crítica. Por isso, a expressão da anacromia, dessas palavras americanizadas. Então, estudo e análise crítica de cada parte do processo, projeto ou sistema, para descobrir quais desvios do desempenho pretendido podem ocorrer. Então, há uma visão preliminar daquele projeto, daquele processo, e aí o que eventualmente pode fazer, o que pode eventualmente ocorrer dentro daquele projeto, processo que foi inicialmente desenhado e que eventualmente vai, obviamente, afetar o seu desempenho. Ou seja, eu pretendo ter uma produtividade, eu pretendo ter como resultado desse processo X, caramba, mas o que efetivamente pode atrapalhar a se chegar lá? O que eventualmente é uma pergunta natural quando a gente está envolvido, obviamente, em riscos. A segunda característica, mas como que a gente vai fazer isso? Examinando sistematicamente como cada parte do processo responderá às alterações, eventualmente num parâmetro-chave, utilizando palavras guia adequadas. E aí que é o grande diferencial dessa metodologia.
E aí também, obviamente, que é a grande diferença do facilitador utilizando o RASOP. Ou seja, você vai ser guiado por palavras, são noodles, assim, palavras hubs, assim, palavras principais, e que quando escutar essas palavras, você vai conseguir idealizar efetivamente o que cada parte daquele determinado recorte vai, como aquele recorte vai responder, ao parâmetro-chave que foi utilizado com as palavras. Acho que isso vai ficar mais claro quando a gente avançar e demonstrar visualmente essas palavras e como que a gente pode avançar nessa análise. Ou seja, já que é uma análise sistemática, o que se faz ao final das contas? Se recorta. É como se você pegasse um processo. Isso é muito comum, por exemplo, em processo de compras, no processo do gerenciamento do contrato. Então, já que a gente está, obviamente, falando de contratos, imagine você que há um ciclo, concorda? Todo contrato tem um ciclo de vida. Então, imaginem um contrato com um ciclo de vida começando, meio e fim. Nesse ciclo de vida, é natural que aconteça alguns procedimentos e que, eventualmente, isso possa nos afetar, até como gestores. Então, percebam que entre o ciclo de vida do início ao meio, com certeza um elemento é altamente relevante para nós. Por exemplo, a especificação do documento fiscal. Eventualmente o cara não traz a descrição correta, isso implica em você literalmente não receber, pede para retificar, volta para depois processar toda a burocracia de um determinado pagamento. Então, por essa metodologia, a gente teria que fazer esse recorte dentro de um procedimento relacionado ao gerenciamento do contrato. Então, pega o ciclo, divide ele na parte do início, por exemplo. Então, uma vez assinado o contrato até o primeiro ano de vida, está aí um bom corte para se fazer um RASOP. Esse é o seu espectro. Vamos utilizar palavras guia para saber, olha, como é que é o normal? Está projetado que nesse primeiro ciclo de vida aconteça isso, aconteça aquilo. Exemplo, aconteça pelo menos 2 faturamentos do contratado e o efetivo pagamento. Muito bem, mas em virtude dessa condução, qual é o parâmetro que a gente pode ter? Qual é o parâmetro que existe para que isso aconteça? A emissão das notas fiscais e o efetivo pagamento. Você vai descrever. Muito bem. É baseado nesses parâmetros que vai se ter um questionamento. Mas e nesses parâmetros a gente consegue alterar? É necessário alterar? Enfim, é cedo para fazer isso? É tarde para fazer aquilo? É adequado fazer isso? Não é adequado fazer aquilo? E isso é uma maneira de você refletir literalmente o que foi inicialmente projetado. Então, é fazer realmente uma metodologia crítica. E não sei quem já teve a oportunidade de cursar a disciplina de análise qualitativa de um determinado projeto, principalmente para a apresentação em banca, né? Seja mestrado, doutorado, isso é muito normal, né? Você faz recortes do seu trabalho, começando literalmente, por exemplo, com a exposição da sua problemática e o grupo vai literalmente, não atacando, né, mas no bom sentido, contestando e tentando identificar, vamos dizer assim, pontos frágeis desse seu enunciamento relacionado à problemática. E aí, querendo ou não, é quase um RASOP indireto, assim, incipiente, sabe? Justamente porque há um recorte realizado e dentro desse recorte as pessoas, ao fazerem o questionamento, fazem até de forma indutiva, não estruturada, com as palavras guias, mas a intenção é saber se há necessidade ou não de alterar parâmetros-chave em relação àquele determinado procedimento. Eventualmente a resposta vai ser não, acho que não é adequado fazer absolutamente nada em relação aos parâmetros-chave, justamente porque estamos indo bem. E aí você tem que também ter um indicador para te dar essa resposta, não é isso? Então, acho que aquele nosso exemplo com o primeiro ciclo de vida, ou seja, o primeiro ano de um contrato administrativo, é um bom recorte para a gente tentar fazer essa aderência a essa técnica e essa metodologia.
As palavras guias mais utilizadas são essas que aparecem na tela para você: muito cedo, muito tarde, muito pouco, apropriado ou não, enfim, que podem ser utilizadas para identificar os modos de erro humano naquele determinado sistema, naquele determinado processo. E aí aparecem justamente os termos e as definições. Então, assim, o que se quer dizer numa palavra bem como? Um aumento quantitativo, adicionar realmente coisas, exceto, reverso, parte de, por exemplo, não está aqui, vamos ver, tem compatibilidade, tá? As palavras, não está aqui a adequação, mas é um outro termo utilizado, e pegando o nosso exemplo do ciclo de vida, seria super interessante buscar a adequabilidade daquele determinado procedimento, né, daquele determinado parâmetro-chave que a gente identificou no primeiro ciclo de vida, 2 faturamentos e um efetivo pagamento. Saber se, da forma como está conduzido aquele gerenciamento do contrato, está adequado ou não. E aí isso você vai fazendo provocações por palavras guias, que podem ser mais apropriadas para aquele determinado contexto. Infelizmente a adequação não está aqui, mas poderia ser muito bem utilizada e que realmente seria bastante interessante para esse caso que a gente vem trazendo para vocês. Aparecem na tela agora as características, ou seja, as etapas de um estudo RASOP incluem no mínimo isso aí tudo: a definição dos objetivos e o escopo do estudo, além da pessoa com a responsabilidade e a autoridade necessária para conduzir esse estudo. Tem que ter uma acessibilidade muito grande e minimamente o conhecimento para utilizar as melhores palavras guias, justamente para estabelecer esse conjunto de chaves, né? Ou seja, de parâmetros-chave para o seu estudo, e dividir o sistema, dividir o processo, o procedimento em elementos menores, ou subsistemas, ou subprocessos, ou subelementos, para tomar a análise crítica tangível. Já que é uma análise crítica, a gente tem que fazer recortes, é isso que dá a substância. Então, mais uma vez, aquele nosso exemplo do gerenciamento de contrato, vamos pegar todo um ciclo de vida de um determinado contrato, corta, faz um recorte pelo menos do primeiro ciclo, da famosa primeira perna do contrato, e vamos então fazer a análise crítica do quê? Qual é o parâmetro-chave que você quer utilizar? Pode ser, no nosso exemplo, mais uma vez, os faturamentos que vão ocorrer, no nosso caso são 2, e o efetivo pagamento, que é 1. E aí, por palavras guia, você tenta extrair alguma reflexão em relação a justamente esses parâmetros. Está adequado ou não está adequado? É necessário alterar? Não é necessário. É muito cedo fazer isso ou não? Conseguem compreender? Então, realmente é uma densidade muito forte, e para ter essa densidade a gente tem que literalmente dividir o processo, o procedimento, o sistema e assim sucessivamente. Ainda quanto à última característica, quando o resultado indesejado for identificado, concordar com a causa e a consequência em cada caso e sugerir como eles, obviamente, podem ser tratados para evitar que eles ocorram ou atenuar as eventuais consequências caso venham a ocorrer. Então, acho que um dos grandes diferenciais, se você perguntar ou entrevistar qualquer facilitador dessa técnica, acho que é a opinião praticamente unânime de que o grande barato dessa técnica, que é um pouco mais complexa, concordo, mas que também é mais densa, é justamente chegar nesse ponto de identificar um resultado indesejável e aí, obviamente, saber se há uma concordância com a causa e consequência que levou literalmente àquele resultado e, mais do que nunca, sugerir a opção de como superar aquele determinado cenário que é, mais uma vez, indesejado. Como requisitos, informações atuais sobre o processo, sobre o projeto, o sistema a serem analisados criticamente. Mais uma vez, tem que ter pelo menos um esboço, uma visão inicial para permitir literalmente que a gente faça esse mergulho. É praticamente um mergulho, e é bem profundo e denso, mas para mergulhar a gente tem que sair picotando esse processo, esse procedimento, esse sistema. Intenção e as especificações de desempenho do processo, /projeto, /sistema, constante em minutas ou eventualmente em desenhos, falhas de especificação, diagramas de fluxo, há de se identificar, mais uma vez,
as especificações de desempenho ou, eventualmente, a intenção que se quer chegar com aquele determinado processo ou com um projeto ou com um sistema. Justamente porque esse mergulho, essa análise crítica, é justamente para identificarmos o que vai eventualmente influenciar para melhorar justamente esse desempenho, né? Alcançar mais rápido e de uma forma mais consistente essa especificação colocada no projeto, no processo, no sistema. Como produto, o que sai de output, literalmente, é uma ata, onde há uma consolidação dos itens para cada ponto de análise crítica que foi registrado. Então, por exemplo, voltando para o nosso exemplo, primeiro ciclo de vida de um contrato, pontos críticos, faturamentos e pagamentos, e aí há uma ata mencionando que, uma vez realizado a análise RASOP quanto a esse procedimento, não foi identificado nenhuma necessidade de alteração no atual procedimento, porque há um alcance desejável em relação aos faturamentos e, efetivamente, ao referido pagamento. Então, você pode eventualmente chegar a essa conclusão que o parâmetro-chave não precisa ser deslocado, não precisa ser complementado, não precisa ser feito absolutamente nada, porque você viu que está apropriado. Ok até aqui? Muito bem. Como há pontos fortes e fracos, está aí na tela. Gerações e soluções de tratamento de riscos, isso é um ponto positivo. Cria um registro escrito do processo /projeto /sistema. Há uma análise detalhada, quer dizer, um ponto que não vai ser tão positivo assim, é negativo, que é a análise detalhada, que é esse mergulho que a gente já mencionou, pode ser muito demorada, quase sempre é, e, portanto, obviamente, gera uma mobilização muito grande, e a mobilização gera custo, e se gera custo, obviamente, que é mais caro. Então, é só aonde você consegue identificar, caramba, isso é muito bom quando você tem um bom mapeamento de processo, porque aí num workflow você, caramba, está engargalando sempre nessa área ou sempre nesse contexto. Vamos fazer um RASOP aqui. E aí você consegue realmente ter uma densidade muito forte e trazer realmente uma estratificação da situação muito mais apropriada. Então, não dá para sair fazendo para tudo, mas é muito extremamente pontual. Mas o melhor de tudo dessa técnica é porque está relacionada, à sua profundidade. A densidade é muito grande. O último ponto, que é negativo também, é alto nível de documentação ou especificação, porque realmente são os elementos, já colocamos, são os requisitos, né, para a gente conseguir trabalhar a informação, já que, obviamente, a análise técnica é consistente, é densa e é profunda. Ok até aqui? Muito bem, terminamos mais uma técnica e vamos que vamos avançando. Agora vamos falar da análise de perigos e pontos críticos de controle. Numa visão geral, tem como objetivo assegurar que os riscos sejam minimizados por controles ao longo do processo, ao invés de inspeção do produto final. Então, muito comum e normal para instituições que têm como core business a produção de algo, né? Então, muito ligado à materialização de bens. Mas a intenção é justamente evitar com que se faça uma análise apenas ao final da produção. Você consegue desenvolver par e passo os controles de acordo com cada uma das etapas de fabricação, por exemplo, daquele determinado item. Foi desenvolvido, só para vocês terem noção, para assegurar a qualidade dos alimentos para o programa espacial da NASA, isso na década de 60, 70, e agora é utilizado pelas organizações que operam em qualquer lugar dentro de uma cadeia de alimentos para controlar os riscos e contaminantes físicos, químicos ou biológicos que podem existir nos alimentos. Então percebam que esse processo de acompanhamento, de controle, para não ser no produto final, inicialmente foi na concepção de alimentos
para a NASA e continua nessa questão alimentícia em virtude do processamento, né, do próprio alimento. Então, entidades que trabalham com esse processamento de alimentos, e aí a gente tem algumas instituições, inclusive do nosso querido Sistema S, que mexem justamente com alimentos, é interessante pensar em aplicar eventualmente esse tipo de técnica para identificar eventuais riscos neste processamento de alimento. Também foi estendida, não só, obviamente, para os alimentos, porque a sistemática você pode adaptar para outras situações, e isso foi adaptado também em um outro segmento que tem um processamento muito formal e par e passo, que é justamente produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. Mas vejam só, não exclusivo a isso, tá? A todo o processo, ou a toda a fabricação de bens que tem um processamento muito constante e com muitas etapas, é interessante a gente aplicar esse tipo de técnica. Em relação às características, é super bacana porque eles falam assim, olha, das características a gente falaria que temos que focar nos princípios, que são 7. Quais são? Identificar os perigos e as medidas preventivas relacionadas a esses perigos, determinar os pontos no processo onde os perigos podem ser controlados ou eliminados, os pontos críticos de controle, que são os famosos PCCs, daí o nome, né? APPCC, Análise Preliminar de Perigos e de Pontos Críticos de Controle. Estabelecer limites críticos necessários para controlar esses perigos, ou seja, convém que cada ponto crítico de controle opere dentro de parâmetros específicos para assegurar que o perigo está controlado. Então, você tem que conseguir mensurar que um ponto crítico de controle é justamente o seu limitador para que aquele determinado perigo não venha a acontecer. Então, sei lá, num processamento de alimento, vamos supor que há a necessidade de fazer uma reação ou uma produção química que opere a 120 graus Celsius, exemplo, tá? E aí, um ponto crítico de controle é a temperatura, caramba. Se ultrapassar desse ponto crítico de controle, que é 120 graus Celsius, morreu. Vai dar ruim em algum momento. Então, percebam, isso vai gerar um perigo e isso já está eminentemente identificado. Então, poxa, mas e se acontecer de a gente ultrapassar esse ponto? Esse é a grande característica e o grande ponto bacana dessa técnica. É de você, quase assim, tentativa e erro, né? Tentou, errou, então aqui está um ponto crítico, vamos descrever a análise de perigo caso a gente venha superar esse limitador. Monitorar os limites críticos para cada PCC a intervalos definidos e estabelecer ações corretivas se o processo estiver fora dos limites estabelecidos. Então, esse estabelecer ações corretivas é praticamente um plano de contingência, né? Porque o perigo já ocorreu e justamente porque ficou fora dos limites que tinham sido anteriormente estabelecidos. Os dois últimos princípios, estabelecer procedimentos de verificação, é claro, uma vez que é uma metodologia que permite justamente assegurar que os riscos sejam minimizados ou altamente controlados ao longo de um processo, então é lógico que há necessidade de estabelecer procedimentos de verificação e implementar a manutenção de registros e procedimentos de documentação para cada etapa. Então, para cada etapa analisada desse APPCC, há necessidade de você transcrever justamente para ficar registrado. Relacionado a requisitos, e produtos, outputs, requisitos, um diagrama de fluxo básico ou um diagrama de processo, informações sobre os perigos que possam afetar a qualidade, a segurança ou a confiabilidade do produto. E aí você sabe, olha, um dos perigos é X. Tudo bem, vamos ver aonde que ele eventualmente pode acontecer e aí você vai literalmente fazer um teste, como a gente mencionou, tentativa e erro, comparando com um ponto crítico de controle. Há a identificação desse perigo inicial por meio disso aí, um fluxo básico, um diagrama de processo, uma informação por lista que seja de perigos e você vai literalmente compará-la ou testá-la
com um ponto crítico, que aí sim você vai ver que aquele determinado perigo vai estar concretizado. Como produto, planilha de análise de perigos listando cada etapa do processo, no mínimo, os perigos que poderiam ser introduzidos, controlados ou exacerbados, as possíveis medidas preventivas para cada um desses perigos e os limites críticos para as medidas preventivas. Então percebam que é um exercício bem interessante de tentativas para vocês identificarem esses limitadores todos, ou seja, até que ponto a gente consegue controlar aquele determinado perigo, até que ponto ele vai estar no nível exacerbado, até que ponto a gente consegue literalmente adotar apenas medidas preventivas e não medidas corretivas, né? E aí viria aquela perspectiva de um plano de contingência. Pontos fortes e fracos, um processo estruturado que fornece evidência documentada, a gente já mencionou que tem que ser descrito, de controle da qualidade, bem como da identificação e a redução de riscos, o foco em aspectos práticos, e aí eu já falei que é um exercício de tentativa e erro, então é um aspecto prático de como e onde em um processo, ou procedimento, ou software, os perigos podem ser prevenidos e os riscos controlados. Acho que essa é o maior ponto relevante dessa metodologia e para isso é uma metodologia, uma técnica altamente experimental, né? Então é uma das técnicas que vimos até agora que traz consigo literalmente um caráter muito prático, porque você precisa literalmente fazer essa tentativa e erro, esses testes. Mais uma vez, muito comum na produção de bens, em especial inicialmente em alimentos, depois já em farmacêuticos, produtos médicos e outros vários. Enfim, aqui é só um recorte dos exemplos trazidos pela própria ISO, mas a gente pode imaginar vários outros. Ok até aqui? Então percebam mais uma vez que a PPCC nada mais é do que uma técnica, vamos dizer assim, prática, literalmente, porque a maior, na nossa opinião, não característica, o maior ponto positivo é justamente o aspecto prático de como e onde, dentro de um processo, os perigos podem ser prevenidos e os riscos controlados. Para isso você vai identificar, obviamente, o ponto crítico. Daqui não pode, porque senão dá isso aí. O risco não controla, ou seja, ocorre e, obviamente, você não consegue, a prevenção não seria suficiente para evitar a ocorrência do risco. Para se atingir os controles apropriados, pode ser necessário, obviamente, combinar essa técnica com outras ferramentas, com os outros parâmetros. Entre elas, colocamos aqui a ISO 22000, que é o Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos. Então, haja vista ser uma técnica que foi inicialmente pensada no processamento de alimentos, nada mais justo do que tentar fazer uma combinação, uma leitura conjugada com referenciais normativos, regulamentares, associados a essa temática, né? No caso, alimentos, como o exemplo que a gente deu. Ok? Então essa nossa próxima técnica, vejam só, é uma versão petit da técnica do RASOP, porque a gente viu que é aquela técnica mais densa, mais consubstanciada, um mergulho, lembra? Eu acho que o melhor a tradução seria essa, um mergulho em relação a um determinado ponto que se quer estudar analiticamente. É uma alternativa mais simples do que o RASOP, como a gente mencionou. Há um estudo sistemático baseado também em trabalho em equipe que utiliza um conjunto de palavras ou frases de comando, ou seja, bem parecido com as palavras-chave, mas aqui quase sempre as frases de comando vêm precedidas aí de uma frase padrão que é, obviamente, e se. If a gente... e se fizermos tal coisa, alterarmos tal procedimento, será que isso traz benefício ou não traz benefício? Então a intenção é justamente, vocês vão perceber ao final desse slide, que é uma técnica quase sempre vinculada na perspectiva de mudança. Tudo que é novo, né, causa um certo susto. A gente sabe muito bem que o que é novo, literalmente, não é tão sintomaticamente assimilado,
motivo pelo qual essas mudanças a serem implementadas num determinado processo, procedimento, sistema, precisam ser identificadas para saber se, eventualmente, essa mudança traz o quê, né, consigo. Ou seja, é muito fácil dizer que temos que mudar, mas essa mudança implica em quê? Esse implicar em quê é justamente, vamos dizer assim, o exercício básico dessa técnica. O facilitador e a equipe, como a gente mencionou, utilizam uma frase padrão, do tipo e se, em combinação com outros comandos para investigar se um processo, projeto, sistema ou a organização será afetada por desvios de comportamento e operações normais, ou seja, desvios de rota. Último ponto da visão geral. Foi originalmente concebida no estudo de perigos de instalações químicas e petroquímicas. A gente sabe muito bem que hoje não é só para isso, é muito mais do que isso, até porque é uma pegada muito ampla. É vastamente utilizada, e aí está até negritado, examinar consequências de mudanças e os riscos assim alterados ou criados. Ou seja, mais uma vez, se a intenção da sua instituição é gerar uma mudança, você já pensou em quais riscos essa mudança pode causar? Caramba, não. O que a gente vai fazer? Existem várias técnicas. Você pode até fazer, por exemplo, mais uma vez, o mais utilizado de todos, um brainstorming. Mas, por que não fazer também essa técnica, que é uma versão mais resumida do Razoo, porque é muito mais denso, mas que é justamente interessante a ser utilizada para analisar as consequências de uma mudança num processo, num procedimento, numa organização e os riscos que estão sendo criados em virtude dessa mudança ou os riscos que são alterados por essa mudança. Então percebam que uma técnica estruturada em si é altamente útil, mais do que a gente possa imaginar. Como características, a discussão sobre riscos e perigos conhecidos, experiência em incidentes anteriores, os controles conhecidos e existentes e as salvaguardas em relação àquele processo, procedimento ou software, ou eventualmente software, não só software, o sistema como um todo, né? E organização, os requisitos regulatórios e as eventuais restrições em relação àquela determinada temática. Então as frases e se a serem utilizadas são, como a gente já mencionou antes, e se, o que aconteceria e se fizermos assim, alguém ou alguma coisa poderia, se comportar da forma X, Y, Z, alguém ou alguma coisa que nunca fez isso ou aquilo. Então a intenção é estimular a equipe de estudo a exportar cenários potenciais, suas causas e consequências e impactos. Olha que maravilha. Então é isso. Mudança, pum. Mudança traz um ambiente novo. Esse ambiente novo é um cenário. Você vai chamar uma equipe justamente para ser induzida por meio dessas perguntas, e se acontecesse tal coisa, e se o comportamento fosse assim, ou o que aconteceria se a gente fizesse assado, justamente para sair analisando se o risco, se essa mudança, gera um novo risco, se essa nova mudança altera um risco que já existia, ou eventualmente até exclui. Imagina só, esse seria o melhor dos mundos, né? Essa mudança é mais do que relevante, sabe por quê? Porque ela vai excluir o risco X, o Y e o Z. Para isso, você precisa fazer um recorte e, obviamente, uma análise minimamente crítica. Por isso que é uma metodologia altamente recomendada, muito mais do que, por exemplo, um simples brainstorming. Os riscos são resumidos e a equipe considera os controles existentes, por óbvio. Se eventualmente não existe e o risco é novo, tudo bem, mas se existe, é óbvio que você vai assim considerar. A equipe considera também se os controles são adequados e eficazes e acorda uma declaração da eficácia do controle de risco. E se isso for menos do que satisfatório, obviamente a equipe vai apresentar, vamos dizer assim, um tratamento para esse risco. Então é uma coisa que parece ser complexa, mas não é tão quanto parece e é super interessante. Então, como requisitos, conhecimento dos contextos externo e interno são fundamentais, que são estabelecidos pelo facilitador por meio das entrevistas e mediante um estudo de algum documento, planejamento ou desenho apresentado. Como resultado, produto gerado é o registro dos riscos com as suas ações ou tarefas, né? Então, olha, está sendo criado esse risco e, como toda criação de risco, a gente vai ver isso no nosso penúltimo módulo, vai ter que ser gerado um mapa
o mapa vai ser gerado um processo padrão para cada um desses riscos. O processo padrão vai implicar minimamente num plano de ação ou eventualmente num plano de contingência, e é isso o que sai como resultado. Muito bem? Avançando na última característica dessa técnica, da última abordagem, são os pontos fortes e fracos. Como ponto forte, é amplamente aplicável a todas as formas de instalação física, sistema, situação, circunstância, organização ou atividade. Acho que a gente foi bem claro em relação a isso. Necessita preparo mínimo pela equipe, e aí eventualmente é um lado negativo, realmente, porque você precisa ter, minimamente uma experiência, não precisa ser tão especialista assim, mas se o for, melhor ainda, justamente porque é uma projeção que se faz para a exploração de cenários potenciais. E aí percebam que sempre quando há exploração de algo que é potencial, é um indutor à criatividade, né? E aí, assim como o brainstorm, que isso é muito latente, você precisa ter pessoas com conhecimento pelo menos médio, inicial não, mas médio para especialistas, justamente porque isso facilita esse exercício de projeção, ok? Lembrando que essa projeção aqui é baseado, obviamente, em uma determinada mudança. Por fim, preparação cuidadosa para que o tempo da equipe, da oficina de trabalho não seja desperdiçado. Então é muito minucioso o trabalho, isso envolve tempo, então realmente isso é um lado relativamente negativo, motivo pelo qual tem que ser sempre recortado em pedaços, né, e nunca fazer de uma forma inteira quanto a um determinado processo, projeto, procedimento, sistema. Enfim, paramos aqui na metade, literalmente, das técnicas vinculadas a esse segundo arranjo. Te espero na próxima parte. Até lá!